Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um Reflexão com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês, que ele esteja aqui iluminando a nossa noite de hoje. E o tema que Emmanuel escolhe para esse capítulo de número 66 se chama Como Pedes. André, qual versículo vai embasar nossa reflexão hoje? O versículo está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 24. Até agora nada pedistes em meu nome. Pede e recebereis, para o vosso gozo se cumpra. Duda, qual que é a reflexão que o Emmanuel traz hoje a respeito de pedir? Bom, André, Emmanuel vai trazer para nós que existem muitos irmãos que se encontram desanimados com a oração. E hoje ele vai falar para nós sobre como pedir, como devemos pedir e por que esse desânimo muitas vezes nos atinge. E aí ele diz o seguinte, que precisamos interrogar a nossa consciência sobre o conteúdo das nossas rogativas a Deus. E essas súplicas, como têm sido esses pedidos nossos? Ele tem sido em nome de Jesus, como o mestre bem nos ensinou, ou ele está sendo pedido em nome de vaidades do mundo? Então ele deixa essa pergunta para que a gente possa visitar a nossa consciência para saber aquilo que está ali no interior do nosso pedido. E aí ele bem fala aqui, é de Jesus ou é algo, uma vaidade do mundo que nós estamos pedindo? Então, quando nós pedimos em nome de Jesus, é necessário, então, que nós aceitemos a vontade do Cristo, aceitar também que essa ação que vai acontecer a partir do nosso pedido é algo de extrema sabedoria e de amor que Cristo tem para nós. Ao pedirmos, devemos entregar o nosso coração nos pedidos para que seja concedido o que é necessário para nós, segundo a vontade de Deus. Porque somente quando nós compreendemos essa frase que é tão simples aqui, né? Pedir em nome de Jesus, mas de um significado muito profundo, porque só compreendemos perfeitamente como é esse amor, como é tão sublime o que Jesus faz para nós, nós vamos encontrar então a paz, vamos encontrar alegria e ter consolo e sentirmos completos e preenchidos diante do atendimento desse pedido nosso, porque sabemos que Jesus está fazendo para nós aquilo que é necessário. Então, confiando nisso, é se entregar e saber que o melhor vai ser feito e se sentir satisfeito também com esse atendimento de Deus na nossa vida. André, qual história você traz que pode ilustrar um pouco mais essa reflexão do Emmanuel aqui hoje? A história de hoje a respeito de pedir está no livro Luz Acima, da parceria de Chico Xavier com Humberto de Campos. E no capítulo 40, chamado Rogativa Reajustada, a história é a seguinte: tinha uma mãe que tinha muita fé e que ela fazia muita caridade, ela auxiliava muitas pessoas que eram necessitadas, que precisavam de um amparo, e até que quando o filho dela completou 14 anos, ele ficou paralítico. E essa situação já, já durava 4 anos, então ele estava com 18 anos no momento. E a mãe, sempre com muita fé, conversava com o menino, e o menino, quando outras pessoas iam visitar ele dava um exemplo de fé, né, ele recomendava, ele tinha um bom ânimo, ele não ficava se queixando, reclamando da situação dele. Só que a mãe, no momento de prece, ela pede, né, para o médico divino, ela diz assim que: "Mas meu filho é muito novo para poder ser inválido, por que que ele está nessa situação? Você poderia ajudá-lo".
E aí, nessa história foi observada toda a situação, toda a fé que aquela mãe tinha, o comportamento que o filho dela também estava tendo naquele período, e todas as outras atividades e ações que aquela mãe praticava no bem. E aí até que então, ela foi instruída a encontrar um médium de cura. Então ela levou seu filho até esse médium de cura, e o filho dela foi curado, retornou aos movimentos, começou a andar novamente aos 18 anos. Só que nessa mudança, o filho, na idade que estava, ele começou a ir para os prazeres, né, do mundo, que a idade tanto busca, né, que essa idade procura tanto. E aí ele foi esquecendo de orar, ele passou a desrespeitar a mãe, que a mãe questionava porque ele estava trocando a noite pelo dia, que era para ele poder chegar num horário mais cedo, para ela não ficar tão preocupada, né, onde que ele estaria, o que que ele estava fazendo, e ele começou a reclamar, e ele perdeu o amor ele perdeu, digamos assim, a fé que ele parecia ter, né, que ele demonstrava para os outros que ele tinha, ele perdeu a fé dele. E ele começou a falar que a fé era uma coisa de pessoas idosas, de pessoas inválidas, que não tinham para quem recorrer, que ele queria mesmo era aproveitar a vida, que ele precisava disso. E então, ele começou a usar drogas, começou a discutir com a mãe, começou a gritar com a mãe, ameaçar ela, e aí a mãe, com aquela fé que ela tinha, ela entendeu qual que era o objetivo de Deus ao colocar naquele momento aquele filho naquela condição que ele estava antes, de inválido. E aí ela em oração, ela conversa novamente e ela pede para ele, diz o seguinte: "Compreendo-te agora os desígnios sábios e justos. Meu filho é também uma ovelha de teu infinito rebanho. Não permitas, divino amigo, que ele se converta num monstro. Não sei, Senhor, como definir-lhe as necessidades, mas faz-me entender-te as sentenças compassivas e modificar-lhe a rota desventurada. Sou tua serva, faça-se em mim segundo a tua vontade." Essa foi a súplica que ela fez depois que ela entendeu quais eram os motivos de Deus para que, naquele período, aquele jovem não tivesse a cura. E aí, depois que ela faz esse pedido, o jovem, quando acorda, no outro dia, ele estava novamente paralítico. Então, nessa história aqui, é óbvio que a gente não pode definir isso aqui como todos os casos, né, de paralisia, de pessoas que são paralíticas, é por esse motivo. Aqui é uma história que nos ilustra, digamos assim, o que Deus enxerga nas pessoas e que nós que estamos no convívio não conseguimos enxergar, né. E aqui é um exemplo muito bonito, porque é uma mãe que, apesar da fé dela, ela como mãe, ela queria sempre o bem do filho, então ela pediu por isso. Só que depois ela compreendeu que aquele pedido dela era equivocado. E aí, o que é que ela faz novamente? Ela faz um novo pedido, só que esse pedido, ela não faz pensando nas coisas materiais no filho, ela faz pensando em Jesus. Então, que seja feita a vossa vontade, porque eu entendo os seus motivos para fazer as coisas. E aí, novamente, o filho dela retorna a ser paralítico. Duda, qual que é o trecho que você selecionou para nós hoje? O André selecionei um trecho que fala assim: observa a substância de tuas preces, como pedes, em nome do mundo ou em nome do Cristo? O que se revelam desanimados com a oração confessam a infantilidade de suas rogativas. Então, separei esse trecho que está lá no finalzinho do capítulo, porque aqui Emmanuel está nos esclarecendo o porquê do sentimento de desânimo que muitas vezes assola o nosso coração, e isso está em detrimento da infantilidade que ainda existe em nós ao pedir e criarmos expectativas sobre o que a gente vai receber. Porque a gente faz o pedido,
a gente já tem a resposta que nós almejamos, então a gente fala, oh, seria bom para mim desse jeito aqui, então a gente já pede na fé que aquilo ali vai acontecer, porque acreditamos ser o melhor para nós, né? Assim como essa mãe acreditou que era o melhor para o filho, né? Interceder aí nessa vontade de Jesus. E não. Então, porque a gente acredita já que a nossa vontade vai ser realizada, não a vontade de Jesus. E Emmanuel está dizendo que isso é um pensamento infantil. Então, nós somos como as criancinhas, né? As criancinhas às vezes vêm até nós, faz um pedido que a gente muitas vezes acredita ser descabido, que vai colocar em risco a sua saúde, e aí a gente nega aquele pedido para essa criança e no fim a criança se sente muito triste, frustrada por não ter suas necessidades atendidas, e ela fica triste, por mais que às vezes a gente tente explicar para ela, né, o motivo da nossa escolha, mas como é uma criança ainda em desenvolvimento, não é capaz de entender o que era o motivo da nossa decisão. Embora ela foi pautada no bem, foi pautada no amor, mas ela não consegue compreender. Assim somos nós. Quando realizamos os pedidos, muitas vezes nós nos comportamos como criancinhas. E ao ter algum pedido diferente daquilo que nós almejamos, nós entristecemos, desanimamos, perdemos um pouco a nossa fé. Mas a gente precisa ter a confiança que os nossos pedidos vão seguir a vontade do nosso Pai maior, que é Deus. Então é importante nós revisarmos esses pilares que Emmanuel traz aqui para nós nessa reflexão hoje, né? Ele trouxe aqui essas perguntas para nós fazermos, né, para nós mesmos, né, no final da noite, ao fazer os nossos pedidos, a nossa oração, vamos pensar como temos pedido, temos colocado a vontade de Jesus na nossa frente. O que temos pedido? Qual que é a substância, a essência do nosso pedido? Em nome de quem? Em nome de Jesus ou em nome de algum capricho material que nós queremos? Então é importante fazer essa reflexão durante essa semana que o benfeitor já trouxe aqui para nós, né, como uma atividade de reflexão para levarmos aí para os nossos pedidos diários. Então espero vocês na semana que vem para continuarmos nessa reflexão a respeito das nossas atitudes no aprimoramento espiritual. E a semana que vem o tema será Os Vivos do Além. É um versículo tirado do Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 30. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias. Então, uma boa semana a vocês, uma semana muito abençoada, de muito aprendizado. Essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias. Um bom sábado a todos e que assim seja.